Você sabe quais são os 4 grandes sentimentos da codependência? Ainda não? Então fique conosco, que é isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante. Também ative aí o sininho das notificações. E já vou pedir para você ir deixando o seu joinha, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Antes de falar dos sentimentos básicos da codependência, eu gostaria de revisar um pouquinho a questão das emoções. Tá? Eu tenho alguns vídeos que falam sobre emoções. Depois que você vê esse vídeo, eu acho que é bom você rever a questão das emoções. Mas só para lembrar, emoção é uma resposta neural do nosso organismo. Resposta química e neural do nosso organismo. Então as emoções, principalmente as emoções básicas, né, as 6 emoções básicas do ser humano, que é medo, raiva, tristeza, surpresa, nojo e alegria, essas emoções, elas fazem parte do ser humano, elas fazem parte daquele grande radar do ser humano. Eu explico melhor naqueles vídeos, tá bom? Então vai lá e dá uma olhada nesses vídeos que é importante. Então, sentir emoção é importante. Algumas pessoas, às vezes, elas dizem assim, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir nojo, né? Como emoção. Isso é muito errado. Porque, na realidade, a questão não é não sentir a emoção, é como lidar com a emoção, como trabalhar com essa emoção. Isso é até a base da inteligência emocional. Você saber a emoção que você está sentindo na hora, né, entender essa emoção e trabalhar muito bem com ela. Já o sentimento é uma resposta elaborada, racional, ou uma conduta que nós damos a essa questão da emoção. Então, a questão, por exemplo, da emoção raiva é uma emoção saudável, porque ela impõe limites, né, diante de situações de abusos, né, ou de injustiça. Agora, o sentimento de raiva, esse é uma questão elaborada, e esta é uma questão que você vai trabalhando no seu coração. Então é bem diferente, emoção básica de sentimentos, tá bom? Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui é que cada pessoa tem um comportamento individual no quesito emoções. Então aquilo que eu sinto, aquilo que para mim é um sentimento, é uma emoção, é uma maneira de enxergar, talvez para o outro não seja. Eu vou contar uma história aqui bem rápida. Meu filho hoje, com 16 anos, quase 16 anos, ele contou uma história pra gente que aconteceu quando ele era pequeno. Nos shoppings tem aquelas locais assim de parquinhos de criança, né, parquinhos, onde geralmente os pais vão no shopping, deixam as crianças brincando no parquinho e eles vão lá fazer as coisas, vão fazer as compras, enfim. A nossa família, a gente não tinha muito esse costume. Toda vez que a gente ia no shopping, o Guilherme, ele entendia que ir no shopping era um passeio de família. E ele nunca ficou naquelas questões de brinquedinho, porque para ele, toda vez que a gente ia, era um passeio junto com ele, né, algo assim, de tempo de qualidade para ele. Ele gostava disso, né, desse passeio em família. Uma vez, a minha esposa foi com uma amiga no shopping. E essa amiga, ela tinha o costume de deixar o filho no parquinho. E o Guilherme ficou no parquinho aquele dia. Olha o que o Guilherme contou agora pra gente, né? No dia, quando a minha esposa, a Lilian, deixou o Guilherme no parquinho, doeu muito para ele. Ele teve uma emoção assim, por que minha mamãe está me deixando aqui? Então houve ali uma emoção, né, de medo, uma emoção de surpresa, que gerou um sentimento de abandono. Tá? Ele elaborou esse abandono. Ele pensou assim, será que minha mamãe não gosta mais de mim? Por que ela está me deixando aqui? Porque na mente do Guilherme, todas as crianças que ficavam naquele parquinho eram porque os pais não gostavam de passear com eles no shopping. Então, a forma como cada pessoa reage ao mundo é muito diferente. Enquanto outras crianças adoravam ficar naquele parquinho, né, e era um momento tão esperado ir no shopping para ficar no parquinho, o meu filho, vendo aquele parquinho, achava assim, ali fica filhos de pessoas que não gostam. Por isso
que muitas vezes a gente fala, que é a questão dos traumas infantis, né? Algumas pessoas dizem assim, mas eu nasci num lar bom, eu nasci num lar estruturado, não tinha briga, então eu não tenho trauma nenhum da infância, né? E ela fica brava, né? A gente nunca sabe, porque a questão de trauma é muito individual. O que traumatizou um não traumatiza o outro. Tá? Diante disso, diante desse pequeno exposto, vamos trabalhar aí então os sentimentos da codependência. É basicamente vergonha, baixa autoestima, medo e culpa. A questão da vergonha é um sentimento bem doloroso de desmerecimento, inadequação ou também de alienação. Lembrando que a alienação é uma dissociação, né? É uma separação da sua realidade psíquica. Então você fica dissociado daquilo que você é, da sua natureza, né, emocional. Então você fica separado de quem você geralmente é, tá bom? A vergonha, às vezes, ela pode se expressar de uma forma tão negativa, né? Principalmente, vamos voltar aqui, por questões que aconteceram lá na infância, tá? Então você não lembra, está no teu inconsciente. Nós temos um vídeo aí sobre inconsciente, é um dos primeiros vídeos do canal. Então, como está lá no inconsciente, você realmente não sabe o porquê que você está tomando alguns tipos de atitude, algumas posições que você está tendo hoje em dia. Mas diante de algumas situações, volta aquela sensação de vergonha, aquele sentimento de vergonha que causou o trauma inicial. Então o que acontece? Você se sente exposto como se as pessoas realmente pudessem enxergar em você todos os seus defeitos. Então a vergonha traz isso. A vergonha traz um sentimento de que o tempo todo as pessoas vão enxergar quem eu sou na realidade. E como o codependente ele tem um certo vazio, né, de si mesmo, ele acha que o tempo todo mundo vai perceber isso. E aí ele fica com esse sentimento de vergonha o tempo todo. E vamos separar aqui, né, a questão da vergonha saudável. A vergonha saudável é aquilo que nos impede de fazer algumas coisas inadequadas, né? Então, a vergonha saudável, ninguém grita numa biblioteca, ninguém chega num aeroporto de roupa de banho, né? Da vergonha. Então, a vergonha saudável é uma coisa. O sentimento de vergonha encapsulado, aquele sentimento de vergonha fechado no seu inconsciente é totalmente diferente. Esse sentimento de vergonha fechado, encapsulado, é que faz com que você se sinta desmerecido, desvalorizado o tempo todo. Então, essa vergonha, né, encapsulada, ela parece que fica esperando o momento certo para ser ativada, né? É o momento certo para voltar à tona, o momento certo para vir de novo. E aí causa aqueles sentimentos físicos, orgânicos, da vergonha mesmo. Paralisado, ombro caído, cabisbaixo, que é a reação fisiológica normal do sentimento de vergonha. Só que as pessoas ficam assim sem entender por quê. E aí é o grande segredo do entender o seu inconsciente. Então, toda vez que você tem esse sentimento aí de inadequação, de que não é digno de amor, que não é digno de respeito, não é digno de sucesso, toda vez que brota esse sentimento no seu coração, é o momento exato de você sondar o seu coração e perceber o que está por trás desse sentimento. É uma das dicas, tá? Já estou começando a falar para vocês algo que eu vou falar só no vídeo que vem, né? De como tratar aí um pouquinho essa questão da codependência de forma autoavaliativa, né? De forma a se autoavaliar. Mas uma das formas de se autoavaliar é isso. Na hora que vem essa vergonha, que você nem sabe o que é vergonha, na verdade você nem sabia que era vergonha, né? Tá aprendendo hoje. Quando vem esse sentimento aí de inadequação, que não é digno de sucesso, não é merecedor de felicidade, capte isso. O que está por trás disso? Aí você vai começar a achar, entre aspas, né, o bichinho escondido ou aquilo que está nas raízes aí, né, dos seus problemas emocionais. Porque se você não fizer isso, essa vergonha extrema, que é esse sentimento de inadequação que você tem, que hoje está aprendendo que é vergonha, ele vai te causar desânimo, desespero, entorpecimento psíquico. Você, na realidade, vai começar a se sentir como se fosse um morto-vivo, quase como se fosse um zumbi. Você vai perder o sentido da vida, você vai perder a razão da sua existência. Você perde a sua alma, suas emoções, os seus sentimentos. Por isso que é tão necessário o autoconhecimento nesse sentido. E é justamente por isso
essa questão de perder aí o seu rumo, a sua direção, de perder quem é como essência, é que o codependente, frequentemente, ele fica tentando agradar os outros, ter controle sobre os outros, cuidando dos outros, fazendo tudo pelos outros, querendo achar que os seus problemas, na realidade, advêm dos outros. Tudo porque você não entende quem é você. Você não tem a estrutura sua bem adequada. A gente chama de seu self. O seu self não é formado, a sua verdadeira identidade não é formada. Então, essa sensação crônica de vazio, de vergonha, faz com que você sinta o tempo todo inferior. Então é aí que nasce o sentimento de inferioridade. Então toda vez que a pessoa tem um sentimento desse, de que não é digno, de que não é merecedor, esse sentimento de inferioridade, a grande raiz, o que está por trás disso tudo, é um sentimento de vergonha, que a gente chama de vergonha oculta. Então o grande dínamo, o grande causador, o gerador dessa emoção, ou seja, desse sentimento, é uma vergonha que está em oculto, vergonha oculta. E aí traz essa questão de que você não é digno o suficiente, que você não está fazendo o suficiente, você não é atraente o suficiente, você não é esperto o suficiente, você não é bom o suficiente, o tempo todo você não é o suficiente, você não faz as coisas da forma correta. Ah, mas tem uma grande armadilha aí. Algumas pessoas que têm esse sentimento de vergonha oculta, elas, quando podem, elas se vangloriam ou são arrogantes com pessoas que estão abaixo dela. Então, pessoas, por exemplo, que você supervisiona, pessoas que você ensina, pessoas de cargos ou de classes abaixo que você acaba se sobrepondo sobre essas pessoas numa tentativa, tá, de resgatar a sua verdadeira identidade. Então, algumas pessoas com vergonhas ocultas, elas se tornam, sim, pouco arrogantes ou se vangloriam demais diante de pessoas de classes inferiores. Nunca superior, sempre classes inferiores. E por que isso? Porque toda vez que você traz vergonha a um outro, que você desvaloriza o outro, é uma tentativa sua de impulsionar você um pouco mais a esconder a própria vergonha que tinha dentro de si. É como se o psique humano falasse assim, bom, se eu envergonhar ele, se eu expor ele, se eu diminuir ele, ninguém vai perceber aquilo que tem de diminuído dentro de mim. Então eu consigo encapsular mais, eu consigo esconder mais a vergonha que eu tenho dentro de mim. E a vergonha é que nasce o segundo sentimento da codependência, que é a baixa autoestima. Enquanto a vergonha é um sentimento, a autoestima é algo que você percebe. A autoestima é uma autoavaliação de si mesmo. Tá? Então, vergonha é um sentimento, derivado de uma emoção. Já a autoestima é um pensamento, é aquilo que eu percebo de mim mesmo. E como eu tenho baixa autoestima, eu tenho esse problema, eu dependo muito do que os outros dizem que eu sou para eu ser. Então, a baixa autoestima cria em mim esse sentimento de dependência da fala do outro, dependência da ação do outro. O que o outro determina sobre a minha vida é aquilo que eu sou. Logicamente, isso torna a pessoa com baixa autoestima extremamente crítica em relação a ela mesma. Nada que ela faz é bom, nada que ela faz é suficiente, nada que ela faz é razoável, é digno de elogio, digno de nota. Então, muitos codependentes, quando recebem elogios, eles não sabem receber elogios. Eles dizem, não, que isso, imagina, eu não fiz nada. Por quê? Porque realmente eles não se acham dignos, eles não são merecedores daquilo. E olha, mais uma armadilha. Assim como ele é extremamente crítico a ele, esse sentimento de baixa autoestima faz e torna o codependente também crítico aos outros. Quase como uma forma de defesa, muito parecida lá com o que a gente falou da vergonha. Então, como uma forma de defesa, ele também ataca o outro, ele também agride o outro, ele também diz que o outro não faz nada bem feito, ou tudo aquilo que o outro faz também não é bom. Uma tentativa frustrada de aplacar a sua dor, uma tentativa frustrada de diminuir aquilo que ele sente como dor emocional. Terceiro sentimento é culpa. O tempo todo, o codependente, ele sente que está arrependido, ou ele se arrepende, ou ele sente remorso o tempo todo. Então ele faz algo e se arrepende.
faz algo e tem remorso sobre aquilo. A culpa é um pouco diferente da vergonha, porque enquanto a vergonha é um sentimento, né, a culpa diz respeito àquilo que você diz ou faz. Tá? Então, vergonha, sentido, sentimento. Culpa é o que eu falei, é o que eu disse. Então eu falo, eu digo, vem o remorso. Eu falo, eu digo, vem a culpa. Tá? Isso gera no codependente um ciclo muito destrutivo, porque assim que quando ele fala, já vem o arrependimento, já vem a vergonha de novo, retroalimenta aquela vergonha, e ele começa a falar assim, ah, como eu sou egoísta, como eu sou perdedor, como eu sou péssimo, como eu sou mau, como eu sou ruim, retroalimentando toda aquela vergonha que estava lá atrás guardada, todo aquele sentimento, todo aquele trauma inicial da criança. Porque o codependente, ele não tem a estruturação correta das suas emoções básicas. O codependente, quando ele sente raiva, ele não entende aquilo como uma emoção básica do ser humano, ele entende aquilo como algo ruim. Quando o codependente ele tem tristeza, ele não entende como uma emoção básica, ele entende aquilo como algo ruim. Ou seja, o codependente tem esse sentimento de culpa o tempo todo, porque ele não sabe entender as próprias emoções e não percebe que as emoções humanas, elas são necessárias. Pelo contrário, ele acha que toda emoção humana é ruim, toda emoção que brota não é boa. Com isso, né, por ele não entender muito bem as emoções básicas do ser humano e a necessidade delas, o tempo todo ele se sente diminuído, rejeitado, envergonhado, fraco. Então o que ele faz? Ele cada vez se fecha mais e não procura ajuda. Ele não chega para alguém e expõe. Ele não chega para alguém e fala assim, olha, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo. Porque a necessidade para um codependente é algo vergonhoso, é algo ruim. Como assim você? Né? Como assim você está triste? Como assim você está com raiva? Como assim você está com nojo? Como assim? Entendeu? Esse como assim para o codependente é terrível. Então ele prefere esconder, ele prefere abafar tudo aquilo e vai cada vez mais piorando a sua situação. E como ele se sente indulgente, carente, egoísta, como ele se sente tudo isso em relação às próprias emoções, quando alguém, né, que ele é ligado emocionalmente também tem emoções desse sentido, ele sente culpa também pelas emoções dos outros. Então vamos lá. Um exemplo, a esposa que é codependente de uma pessoa drogadita ou de um narcisista, enfim, ou de um abusador emocional, qualquer emoção que venha naquele abusador, ela sente culpa pela emoção do outro. Ela acha que ela que foi causadora daquele outro estar bravo, estar ruim, estar triste, estar magoado. Então ela compra para ela a emoção do outro. Então, além dela rejeitar as suas próprias emoções, ainda ela acaba comprando a emoção dos outros para ela, como fosse culpa dela. Ela acha, então, que tudo que acontece com os outros é culpa dela, então ela aceita sim a raiva vindo do outro, a culpa vindo do outro, ela compra isso, ela aceita isso, ela fica suscetível a isso, ela fica suscetível a esse tipo de abuso emocional do outro. Porque o outro às vezes percebe, né? E aí quando ele percebe, ele diz assim, ah, eu estou assim por causa de você, eu sou assim porque você me faz ser assim. E ela compra aquilo, diminuindo cada vez mais o emocional dessa pessoa, abafando cada vez mais quem ela é como pessoa, quem ela é como indivíduo. E logicamente, como ele tem problema com autoestima, né, ele realmente aceita tudo isso, porque ele não tem uma autoestima, ele não sabe quem ele é de verdade, ele não sabe os seus potenciais, ele não sabe colocar limites nos outros. Lembra que eu falei da cerquinha, de colocar portão? O codependente ele não consegue fazer isso também, ele não impõe esse limite muito bem, né? Então o que acontece? O abusador, sabendo disso, vem como um trator, né? Vem como destruindo cada vez mais essa questão emocional do codependente. E aí é um misto, tá? Essas emoções elas vão se misturando. A vergonha, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, vai se misturando. E vai se misturando e cria um outro negócio, que é a busca pela perfeição, ou se tornar perfeccionista. Então esses codependentes, muitas vezes, eles querem buscar fazer tudo corretamente. Então eles se tornam um
perfeccionista. Para eles é terrível qualquer coisa de errado. Para eles é terrível. Então eles o tempo todo estão correndo, fazendo, correndo atrás, tentando deixar tudo arrumadinho, deixar a casa toda arrumada, deixar a casa toda perfeita, o tempo todo, o tempo todo. Porque, na verdade, assim, ó, não existe perfeição. Ninguém é 100% perfeito. Ninguém, né? Só que isso para ele é terrível. Então, ele sempre acha que ele não é bom o suficiente, ele sempre acha que não é capaz o suficiente. Isso vai retroalimentando todos aqueles pensamentos que ele tem, todo aquele sentimento de vergonha. E aí vira uma combinação explosiva de vergonha, de culpa, de perfeccionismo, tudo totalmente contraproducente na vida dessa pessoa. Só para ter um exemplo, né, um exemplo bem prático, não estou falando que isso é em todos os casos, tá bom? Porque já teve pessoas que pegam trechos do meu vídeo e falam assim, ah, então é isso. Não estou falando que é todo o caso, tá bom? Uma pessoa que dentro de casa não aceita nada errado. O perfeccionismo é imbatível ali para ela. Então tudo tem que estar impecável, tudo tem que estar perfeito o tempo todo. Então essa pessoa, ela não aceita nem nada quebrado dentro de casa, nada arriscado, nada desajeitado, nada desarrumado, nada sujo, não aceita. Não aceita nada, 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 nada. Por quê? Porque ela projeta sobre aquilo, né, sobre os objetos, sobre a casa dela, a aparência de correto. Então, na mente dela, e isso é totalmente inconsciente, mas na mente dela, se tudo está arrumado dentro de casa, se tudo está perfeito dentro de casa, é como se fosse uma estabilização do seu emocional. Por quê? Porque tudo que está errado dentro de casa, ela vê como se fosse um espelho do erro dentro dela. Então, para ela, se as pessoas chegam na casa dela e percebem que tem algo de errado, as pessoas vão perceber que ela tem algo de errado. Porque aquilo é uma extensão da vida dela. Lembra que a vergonha é a vergonha oculta? Então, tudo está em base da vergonha oculta. Então, logicamente, qualquer coisa que está fora do lugar gera uma ansiedade terrível nela de rapidamente consertar aquilo, porque senão ela vai ficar à mostra, ela vai ficar exposta. E por último, né, o último dos 4 grandes sentimentos do codependente é o medo. É o medo do quê? Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho. Provavelmente, o trauma inicial dessa criança foi um sentimento de abandono, parecido com aquilo que eu falei do meu filho. Não é que existiu, não é que os pais são separados, não é que os pais abandonaram essa criança, não é que um dos pais foi embora e nunca mais voltou a ver essa criança. É um sentimento de abandono que pode ter nascido no coração dessa criança. Por quê? Talvez pais que trabalham demais, tanto o pai quanto a mãe, né? Quando chegam em casa, não dão atenção suficiente para o filho. Pais que, estando em casa, preferem trocar o tempo de companhia por outra coisa qualquer, né? Então, a criança passa o dia inteiro esperando a chegada do pai. Quando o pai chega, ou quando a mãe chega, ela corre até, né, querendo atenção, querendo carinho, enfim, e recebe um não, agora não, espera um pouco, você não vê que eu estou cansado, entendeu? Ela recebe uma rejeição. Ela é rejeitada. Aí nasce esse sentimento de rejeição. O sentimento de vergonha nasce, né, de ficar exposta. Tá? Então a criança pode ser que um comentário do pai, sem maldade nenhuma, expôs a intimidade do filho. Ele se sentiu exposto, aquilo grudou a vergonha. E aí há o trauma inicial. E é nesse ponto bem específico, desse medo do abandono, desse trauma inicial, que tem esse sentimento de vazio interior dentro da vida dessa pessoa, e é por isso que ela depende tanto dos outros, porque o outro completa esse vazio existencial dentro da vida dela. Por isso que aceita tantas coisas, por isso que as pessoas sofrem, e quem está de fora diz, meu Deus, mas será que ela não percebe isso? Como é que ela tolera todos esses abusos? Porque esses abusos, no fundo, como se fosse assim, tapar aquele buraco que está dentro dela. Aquela ausência, aquela falta, aquela vergonha, tapa aquele sentimento que ela tem de vazio existencial. Medo de ser, então, abandonada
o medo de ser rejeitada, porque se eu sou abandonado ou sou rejeitado, todo esse buraco existencial vai vir à tona, todo esse meu vazio vai vir à tona. E isso eu não quero. Eu não quero isso. Eu não quero ter aquele mesmo sentimento de vazio, mesmo sentimento de abandono que eu tive lá na infância. Eu não quero isso. Então eu me sujeito. Eu prefiro ser sujeito a esse tipo de coisa do que ter aquele mesmo abandono que eu tive na infância. E aí nasce o típico comportamento do codependente, de pisar em ovos, de tolerar abusos, de querer ser útil o tempo todo para todo mundo, de querer agradar todo mundo, medo do abandono, medo de ficar sozinho. Bom, hoje então nós terminamos aí essa parte teórica, vamos dizer assim, não é tudo, tá? A gente tem muito mais coisas sobre os codependentes. Eu fiz aqui a parte principal, né? A parte mais básica do codependente, que é essa questão então aí da vergonha, da autoestima, da culpa e do medo de ser abandonado ou ficar sozinho. Se você entender esses 4 pilares, se você entender esses 4 sentimentos, você já vai começar a avaliar muita coisa na sua vida. Agora, como sair disso tudo? Primeiro ponto, eu já falei, saia da negação, né? Mas nós vamos trabalhar muito mais sobre isso no outro vídeo, como se libertar ou como sair do sentimento de codependência. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que necessitam desse conhecimento e nos vemos aí no próximo vídeo.